como em tudo que diz respeito ao ser humano, aceitação é realmente algo desafiador e é isso que eu quero falar com você aqui agora. A gente que já começa falando sobre esse verbo que desafia, esse verbo que em muitos momentos a gente confunde com acomodação, aceitação, né? Então, porque às vezes eu aceito determinadas coisas, eu me acomodo em algumas outras coisas e é isso que eu quero refletir com você aqui agora, sobre esse verbo que fica ali entre o quê? Entre o conhecer-se e o amar-se, que é um grande desafio para nós. E a gente que durante essa semana a gente falou aí sobre felicidade conjugal, a gente falou a respeito das escolhas que a gente faz na vida, das pessoas que a gente faz, né, estar na nossa vida. E pensando na aceitação, o degrau que vem antes do aceitar, seja lá o que for, eu conhecer aquilo que eu quero aceitar. Então é impossível alguém poder aceitar algo sem que esse alguém conheça isso que ele está querendo aceitar. E quando a gente fala de aceitação, é um dos degraus mais difíceis da gente subir na nossa vida, porque o autoconhecimento a gente está fazendo o tempo inteiro, a gente se autoconhece, a gente busca entender o que está acontecendo com a gente tenta de várias formas, né? Através da terapia, através do coaching, através de cursos de autoconhecimento, de workshop, de assessment. Então a gente faz aí uma eterna tentativa para que a gente possa entender como a gente é, como a gente funciona, como o outro é, como os nossos pais são, como os nossos pares são. E isso é muito producente na nossa vida, porque quando eu faço esse movimento de autoconhecimento, eu estou exatamente dizendo, eu não conheço, né? Então, se eu ainda não conheço, por mais que eu conheça, conheço fulano, eu me conheço, mas existem algumas partes que ainda atuam em mim, que ainda atuam no outro, que ainda atuam no meu companheiro, na minha parceria, no meu sócio, seja lá quem for que é par na sua vida, que você ainda não conhece. E quando a gente fala da aceitação, a gente está dizendo de aceitar quem você é, aceitar a sua história, aceitar a sua família, aceitar algumas escolhas que fizeram por você, aceitar aquilo que foi possível, o maior desafio nosso, né? Eu fiz o que foi possível, fizeram por mim aquilo que foi possível. E oi Viviane, que saudade, que bom ver você aqui. E aí então a gente fica pensando assim, qual o meu papel nisso tudo agora? Eu tenho que aceitar isso, ok. Então eu sou como eu sou, eu já descobri que eu funciono dessa forma, a minha personalidade é de tal jeito, então eu vou ser assim. Que é um cuidado enorme que a gente tem que tomar. Vamos levar para esse momento que nós estamos vivendo, né? De convivência diferente, de namoro diferente, de formação de famílias diferentes, de casamentos diferentes, de relacionamentos totalmente diferentes, de uma vida contemporânea já que a gente já vinha vivendo, principalmente em se tratando de uma dificuldade enorme, os relacionamentos líquidos, no sentido de que deu certo, deu, não deu, eu não quero saber, ou seja, eu não aceito muito aquilo que é diferente, eu não aceito se não for do jeito que eu idealizei, eu não aceito se não for como eu quero, ou como eu preciso, ou como eu desenho que tem que ser. Um desafio muito grande, porque na hora que eu começo a trabalhar a aceitação dentro de mim, quando eu começo a trabalhar dentro de mim eu aceitar quem eu sou, como eu funciono, como a minha personalidade foi construída, o meu próprio caráter, aceitar que eu tenho valores que foram construídos comigo
que foram, né, crescendo comigo, crenças que cresceram comigo. Esse é o grande desafio. Eu abraço tudo isso, né? Abraço a minha família, o berço da onde eu vim, as coisas como elas são, e aí eu dou o meu melhor. Esse é o desafio do aceitar-se, aonde eu não fico mais me rebatendo e a minha energia não é tão gasta internamente, porque o que é que deixa a gente sem energia? O debater-se internamente. É eu querer aceitar, mas não conseguir aceitar quem eu sou, como eu sou. Isso diz respeito da minha essência, da minha sexualidade. Quantas pessoas que não sofrem com isso, né? Com a sua sexualidade que fica num embate eterno, interno, e até que essa pessoa realmente conheça aquilo que é a essência dela, aquilo que ela veio a ser e que ela aceita. Aí então um processo enorme de cura começa dentro da gente, começa dentro dessa pessoa, e é aonde a gente vem trabalhar hoje esse verbo aceitar, né? O quanto eu aceito, inclusive as regras da vida, as regras de um princípio de evolução que é diferente para a alma de cada um. E aí então, se eu aceito realmente que existem diferenças nessas almas, que existem diferenças nessa biologia, nessa genética, nessa capacidade, que não é só uma questão financeira, né? Ah, fulano pode mais do que eu, por isso que eu não consigo. Nem sempre é só uma questão financeira, não é só uma questão de competência, nem só de habilidade. Existe uma potência na alma de cada um, existe uma potência na vida de cada um, e quando eu, né, sabendo disso, porque muitas vezes a gente caminha uma vida sem perceber, a gente caminha uma vida sem saber, e nós somos os primeiros responsáveis, porque a gente nunca teve tanta informação como hoje, a gente nunca teve tanto curso online, curso gratuito, informação gratuita, podcast, vídeos no YouTube, lives, pessoas que possam nos orientar. Antigamente a gente não tinha nada disso. Olhe lá se a gente tivesse os nossos pais, né? E a gente se pergunta se realmente a gente faz proveito dessa informação e se a gente aceita essa informação e com que grau que a gente aceita essa informação, com que verdade que a gente aceita, com que propriedade que a gente se apodera dessa informação. E em aceitando isso, o quanto que eu levo isso como potência para a minha vida, para que eu possa realmente me desenvolver dentro dessa potência. Porque às vezes porque eu faço todo um histórico da onde eu vim e de como eu sou e de como eu tenho tendência a ser, e eu me descubro com determinadas formas de funcionar, eu me descubro com determinadas necessidades, de repente eu me fecho. E aí então eu sinto como se fosse às vezes um luto dentro de mim. Esse é um processo de espiral, né? Quando a gente fala nesse degrau do autoconhecimento que vai subir para um degrau da aceitação, para depois a propriedade do amor, para depois então eu poder amar. Então a gente que está falando para os casais, para os namorados. Claro que aqui a gente não está falando só para quem está com alguém na sua vida, mas a gente está falando para a sua própria companhia. Como é que você lida com a sua história? Como é que você lida com você quando você olha no espelho? Quando é que você para realmente encarar um espelho e de verdade perceber tudo aquilo que ainda você precisa limpar de sujeirinha que você está vendo ali? Tudo é que você precisa resolver de probleminha, de conflito, de situações mal resolvidas e principalmente uma forma de você perceber que você não anda aceitando muito as coisas como elas são, a quantidade de momentos de raiva, não é? Então, ou eu tô tranquilo demais, que eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu tô numa cegueira enorme, tá?
Então, tá muito bom, tá tudo na paz, tá tudo numa vibe muito boa e eu não tô vendo nada, problema nenhum, zero problema, zero dificuldade, zero deficiência. E aí então desenvolver competência para quê? Nem precisa desenvolver competência, porque se eu não tô vendo problema, se eu fujo do conflito e se eu nem quero me envolver com isso, e percebe que isso é muito rápido dentro da gente, tá? Muitas pessoas podem parecer muito preocupadas e envolvidas até com seu autoconhecimento, envolvidas com estudos dessa área, e aqui eu tô falando de todos os estudiosos da área, de pessoas que realmente têm aí uma propriedade intelectual e filosoficamente conhecem, né, formas de se apropriar desse autoconhecimento. Agora, o degrau da aceitação, esse é o degrau mais difícil que existe. E ele fica bem ali no meio, aonde a gente, depois de conhecer ou de se autoconhecer, a gente aceita. E aí, então, a gente está preparado para amar. Roberta, tem jeito de amar primeiro? Amar primeiro é se apaixonar. Então, lembra que a gente já falou sobre as escolhas, a gente falou sobre essa escolha primitiva, a gente falou sobre as nossas memórias inconscientes, a gente falou que realmente a gente busca sim homens que se pareçam com a nossa história, que se pareçam com aquele primeiro amor, com o primeiro homem que eu idealizei como sendo o homem perfeito para a minha vida. E os homens também procuram isso. E ao idealizar, será que na hora que eu deparo com a realidade? E é isso então que eu quero falar com você que está, né, nesse momento vivendo a sua relação, conhecendo alguém, você que está se permitindo entrar na vida de alguém, porque às vezes a gente não se permite, às vezes a gente até sai, a gente até... Boa tarde, Dinelilma, seja bem-vinda. A gente até sai com a pessoa, a gente até fica, a gente até tem algo mais, mas a gente não permite, às vezes, que aquela pessoa entre na nossa história. E a gente não permite também que a gente entre na história. E a gente fica vivendo esses relacionamentos que a gente mesmo não aceita, né? Porque se a gente aceitasse, a gente não teria tantas dificuldades, a gente não teria tantas inquietações. Como é que a gente sabe se a gente está aceitando as coisas como elas são? Lembra que eu falei? Ou você está se debatendo muito e está muito irritado com tudo na vida, ou então você nem está vendo nada, tá? Então são duas formas de você entender que pode ser que você vá ter problema daqui a pouco, porque uma hora a conta vem e uma hora tudo fica muito difícil, porque por mais que eu adie a minha visão da realidade, por mais que eu adie ter contato com aquilo que é real, que eu não quero aceitar, é o que é, não é? Então, às vezes a gente quer aceitar sim que o ser humano é melhor do que é, mas a verdade é que nós temos muito mais dificuldade do que a gente imagina, a gente tem muito mais ponto cego do que a gente imagina. A gente não quer aceitar, às vezes, que algumas pessoas entram na nossa vida por puro interesse, e que interesse vale porque ser uma pessoa interessante faz com que as pessoas se interessem por você. Porém, a gente precisa aceitar que interesse não é amor, que paixão não é amor, que para que realmente eu possa conviver numa relação mais íntima, numa relação a dois, numa relação família, esse degrau da aceitação faz parte do pacote. Faz parte do pacote da sociedade que você vai fazer, né? Eu vou fazer uma sociedade com, né? Tô com um sócio novo, uma sócia nova. Casamento é sociedade, entende? E aí, então, será que eu vou aceitar
aquilo que vai vir nesse pacote que não foi computado e não está no contrato? Será que ao longo do tempo, conforme eu for convivendo, então aí eu preciso, lembra, o tempo inteiro a gente vai conversar com crenças e valores. O tempo inteiro eu vou ter que entender como que o meu caráter se formou. Eu vou ter que entender o quanto que eu estou disposto a bancar desse relacionamento comigo. Então aí eu me desafio a pensar o quanto eu aceito ser como eu sou e o quanto eu quero melhorar isso que eu sou ou quem eu sou. E o quanto eu posso performar e o quanto eu posso fazer uma síntese da minha essência com novos comportamentos, com uma nova formação cognitiva e então, inclusive, desenvolver essa neuroplasticidade, que é novas formas de sentir, novas formas de pensar, novas formas de se comportar, mas não porque eu não aceito, mas porque eu quero melhorar. A motivação é diferente e a motivação é a ponto desafiador para todos os nossos comportamentos, para todas as nossas atitudes, para todas as nossas escolhas e decisões. Então esse caminho da aceitação, e quando eu aceito alguma coisa, lembrando, né? Eu aceito que eu tenho lá, né, uma tendência para engordar e por isso eu vou engordar? Não! Eu aceito que eu tenho mais dificuldade com a matemática e por isso então eu não vou me treinar, não vou treinar a tabuada, não vou me treinar nas contas, não vou me treinar na minha gestão financeira, não. Mas aí eu preciso ter essa clareza, essa humildade, né, da minha essência para que eu possa saber assim, o que eu vou oferecer para o outro, o que eu vou mostrar meu para o outro. E eu me aceitando, eu vou poder me amar. E me amando, eu vou poder amar o outro. E mais ainda, porque enquanto, né, eu não me aceito, pessoas às vezes me procuram e falam assim, Roberta, eu não consigo achar ninguém e eu vou viver sozinha. Ou seja, o que ela falou pra mim? Ela falou pra mim, não que ela aceita como ela é, mas que ela não quer mais trabalhar ou ela não quer mais avançar nessa área. Então ela se acomodou ali. Então ela se aquietou ali. Então aceitar essa é a reflexão que eu quero trazer contigo hoje. Aceitar não é se acomodar. Se acomodar em hábitos e condições que às vezes nos prejudicam. Se aceitar é perceber o quanto você consegue caminhar e o quanto você precisa de ajuda. É aceitar o quanto você tem de ambição para crescer e o quanto você consegue colocar energia para fazer essa ambição virar ação de forma concreta ou o quanto você vai buscar ajuda com outras pessoas. Entendendo que toda vez que você se posicionar com outra pessoa, que você estiver com outra pessoa, você vai estar sempre tendo que conviver com esse verbo de aceitação. O tempo inteiro vocês vão estar se conhecendo e o tempo inteiro você vai precisar fazer essa ponte do que você aceita e do que você não aceita. E quando eu não aceito? E quando não bate com os meus valores? Quando a pessoa quer que eu faça alguma coisa que não está dentro dos meus princípios, não está dentro da minha moral? Aí vem a escolha, aí vem a decisão, né? Do que é mais caro para você, do que é mais raro, mais especial e mais importante, o que realmente importa na sua vida. A pessoa, o seu valor, aquele relacionamento que você quer desenvolver, que você quer manter, que você quer crescer, evoluir. Às vezes a gente não tem aquilo tudo que a gente idealizou com a gente mesmo e aí também a gente começa a entender que não vai ter isso com o outro e não vai ter isso com nada. Mas a gente entende que fazer a pergunta do quanto eu estou me esforçando vale a pena. E aí eu faço essa pergunta para você. O quanto você está se esforçando e em que você está se esforçando? E o desafio maior ainda é como você está se esforçando, porque todas as vezes
que eu cresci, eu contei com a ajuda de algum mentor, alguma supervisão, algum insight, alguma pessoa mais experiente, alguém que conversava comigo, que dialogava comigo e que então me trazia um conhecimento a mais. E eu tendo esse conhecimento a mais, isso era gerado em forma de autoconhecimento, e esse autoconhecimento fazia com que eu separasse o que é que eu vou aceitar na minha vida e o que eu não aceito. Não, isso eu não aceito. E isso aqui é assim, e se é assim, como eu posso fazer para ser melhor? O que eu tenho de melhor para oferecer? O que é que eu posso realmente fazer em termos de trabalhar com essa aceitação, que é justamente aqueles pesos que eu fico dando para minha decisão no ponto até onde eu vou, até onde eu insisto. Lembra aquele fator de toda vez que eu estou me colocando em ação, qual a diferença de persistência para insistência? Persistir é quando eu sei que tem sentido, quando eu sei que vale a pena, quando é caro para mim, quando vale para o meu valor, e aí então eu aposto nisso porque eu sei que é certo, apesar de difícil. Apesar do resultado não vir como deveria vir, eu vou em frente, continuo colocando toda a minha energia até que em determinado momento eu terei resultado. E a insistência? A insistência é quando eu quero forçar uma situação. Uma situação, às vezes, que eu forço comigo, de uma pessoa que eu não sou, que às vezes eu quero ser. Às vezes, algo que não cabe na minha vida, na minha essência, no meu talento, mas eu admiro tanto no outro. Às vezes, me passa até um cheirinho de inveja, que aí eu insisto em investir. Uma relação que muitas vezes eu insisto em fazer dar certo. Às vezes eu insisto em querer mudar a pessoa, em mudar algo que não é mudável. E aí, algumas coisas não vão mudar. A maturidade traz isso pra gente. A maturidade faz a gente ter uma paz, faz a gente se sentir bem com aquilo que a gente tem dentro da gente, com aquilo que a gente foi capaz de fazer dentro da gente e com aquilo que a gente aproveita todos os dias que está sendo produzido dentro da gente. Então a maturidade ela vai trazendo esse desenvolvimento e principalmente a aceitação vai chegando na vida da gente, aonde a gente cada vez mais se desafia. E aí então a gente fica se perguntando o que é que eu não percebo, mas que eu não aceito. E isso vem desde quando a gente é pequenininho, né? A gente enquanto bebê reluta, enquanto criança reluta, enquanto adolescente reluta, enquanto jovem reluta. Lembra? Até que todas as nossas fases do nosso desenvolvimento vão trazendo para nós, através dessas nossas crises, essa nossa aceitação. Então, não necessariamente essa aceitação vem com a idade, mas ela vem com esse treino, com esse repertório, com esse aprendizado. Essa aceitação vem com o meu olhar, que é treinado para olhar para isso. Essa minha aceitação vem da minha capacidade de olhar para a minha realidade e nela eu enxergar aquilo que é possível. Eu enxergar aquilo que é meu, aquilo que é do outro, e eu enxergar aquilo que ali eu aceito. E aquilo que eu não aceito, eu tenho que fazer essa ponte, lembra? Porque às vezes eu aceito coisas ruins demais. Eu aceito coisas que não são minhas, cargas que não são minhas, né? Movimentos de vidas entrelaçadas com outras pessoas, dentro da minha família, com outras pessoas de outras famílias, que eu permito que se aproxime e isso vira uma bola de neve. Né? Então, quantas vezes você aceitou coisas que não eram suas na sua vida? Quantas vezes você se culpou por determinadas coisas no seu relacionamento? Quantas vezes você se sentiu culpado até pelos relacionamentos, né, da sua família, do seu pai com a sua mãe, dos seus irmãos, das suas irmãs? Quantas vezes a gente, né,
Por não entender os afetos, por não entender as relações, por não entender como todos nós, cada um, funcionamos. Vamos aí fazendo essas tentativas de construção. E aí às vezes a gente aceita coisa demais. Às vezes a gente não aceita que poderia ser amado como a gente é, tortinho como a gente é. A gente acha que não vai ser amado, então a gente não aceita. Então, se eu não me aceito ser assim, não me sinto especial assim, como é que eu vou confiar e acreditar que alguém me aceitaria, que alguém me amaria? Eu fico com aquela eterna desconfiança, eu fico com aquela eterna sombra, com aquela paranoia, pensando sempre que tem algo errado, pensando que eu sempre tenho que ser melhor, que eu tenho sempre que ser mais perfeita, porque não tá bom, porque eu não tô entregando. Então, é sempre um momento de reflexão para nós, né? E chegando ao nosso final, porque esse é um assunto que a gente vai ter muitos outros momentos para falar dele, mas fica essa mensagem para você refletir sobre o aceitar-se, aceitar apenas aquilo que é seu, nada mais, nada menos, né? Não aceitar aquilo que é dos outros, nada além do que é seu, mas sim se questionar daquilo que você conhece, daquilo que você aceita e daquilo que você é. Então fica esse momento de sexta-feira, né? Um momento gostoso para a gente fazer essa reflexão, no momento onde a gente... Será que a gente está aceitando a forma como a gente está vivendo? O que o mundo tem nos oferecido, está nos oferecendo, as novas formas de trabalho, as nossas novas relações, principalmente dentro de casa, aonde a gente começa a conviver e ver de fato, de verdade, mais próximo, com uma lupa enorme, cada uma das pessoas que a gente realmente colocou ali, que são partes nossas e que estão ali para que a gente aceite e ame. Então fica essa reflexão para hoje, o quanto eu me aceito, o quanto eu me amo, o quanto você se aceita, o quanto você se ama. E esse é um degrau desafiador, não pense que se você tem dificuldade com esse degrau, se às vezes você acha que não é o suficiente, que não é boa o suficiente, você, né, briga pela perfeição, sofre com críticas, porque você não aceita nada menos do que o excelente. Então você às vezes não é a única e tem muita gente que sofre com isso. E não ligar para isso também, lembra que entre 8 e 80 sempre eu vou falar dessas 72 possibilidades para você refletir. Então faça essa reflexão e lembre-se que existem aí 2 pontos para a gente caminhar. O ponto do que é que eu tenho que aceitar em mim e aceitar na minha vida, o ponto do quanto eu permito, né, que o outro chegue da forma como eu sou, e assim então eu me aceitando, eu permito que ele me aceite, para que a gente possa se amar mais. E aí o nosso próximo assunto é justamente essa construção saudável, de relacionamentos saudáveis, onde as pessoas não são perfeitas, não existe perfeição. O que vai existir é esse caminho de autoconhecimento e de aceitação. Até onde que eu posso ir até mim e até o outro? Até onde que no meu lugar eu entendo e eu não desabilito o meu sofrimento? Até onde que eu realmente aceito que eu posso um pouco mais, mas que eu tenho o meu potencial e às vezes eu tenho o meu limite. E não tenha medo de se permitir ser quem você é e de melhorar esse eu que você é. Essa é a reflexão que eu deixo aqui nesse degrau lindo de aceitação, e é isso que eu desejo para todos nós essa semana, que nós aceitemos aquilo que vem e que nós possamos refletir sobre o que vem, como vem e como eu aproveito o que vem, e então assim podendo transformar esse potencial em algo melhor e maior.